Olá, bem-vindos a nossa live de revisão. Eu sou Evelyn, assessora pedagógica de língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino. Nessa live, vamos trabalhar com o livro de atividades, volume 2, capítulo 3 e 4. Veremos as páginas 18 e 19 e depois da 22 até a 31. Nessas páginas, a gente vai fazer a revisão, a retomada sobre as características físicas, os vocabulários sobre prendas de vestir e seus complementos. Vamos a retomar o conteúdo sobre o uso do verbo tener e também vamos fazer uma leitura e a interpretação do texto. Certo, chicos? Então, agora, para acompanhar a live, pegue o material de vocês e já abram na página 18. Vamos lá. Página 18. Título: Lo que se vê. Vamos a ver a questão das características físicas. Como eu posso descrever a alguém? Lembram lá que a gente tem várias palavras e várias categorias para poder descrever as pessoas? Quando eu descrevo alguém, eu vou falar do seu cabelo, da sua pele, como é o seu rosto, a questão do nariz, da boca, do olho. Então a gente vai utilizar todas essas questões físicas para descrever. Se eu vou a descrever-me, como poderia ser? Eu sou uma pessoa baja, porque sou mesmo, vocês não podem ver, mas sou baja. Acá tenho el pelo corto de color oscuro, mi boca es mediana, la nariz es grande, los ojos son pequeños de color castanho oscuro e tenho la piel clara. Prestaram atenção? Utilizei várias palavras para caracterizar fisicamente como eu sou. Agora, vamos dar uma lida e uma revisada nesses vocabulários. Vejam ali comigo na página. Pelo pode ser largo, corto, lacio, lacio é liso, escorrido, enrolado, riçado, riçado é crespo. La questão del color, castanho, moreno, rubio, pelirrojo, canoso. Sobre esses vocábulos rubio e pelirrojo. Te acuerdas que rubio é um falso amigo, é uma palavra falsa amiga? O que seria uma palavra falsa amiga? Aquela que parece algo e não é. Não é verdade? Quando vocês falam rubio ou oi, rubio, o que parece pra gente? Ruivo. Solo que rubio é loiro. E o ruivo do português em espanhol é pelirrojo. Lembram de pele? Pelo, cabelo. Rojo viene del color, em português, vermelho. Cabelo vermelho, uma característica das pessoas ruivas. Então, em espanhol, ruivo, pelirrojo. E rubio, loiro. Recordaram, gente? Tomem cuidado em espanhol com esses vocábulos que chamamos de falsos amigos ou heterossemânticos. Por quê? Porque é ele que faz a gente cair nas armadilhas em relação às duas línguas. Uma palavra que estava ali no livro, canoso, que significa? És como la prof. Preste atenção cá. Canoso, cabelo branco, gente. E tem bastante. No vídeo não dá para ver muito, mas tem. Entenderam? Então prestem atenção nessas possibilidades para a gente descrever. Vamos ver outras possibilidades ali do livro. Acompanhe. La nariz pode ser grande, pequena, aguilena, respingona, chata. Aguilena é uma palavra distinta para nós outros. Em português, vocês podem imaginar um nariz pontudo e fino, certo? De los ojos podem ser grandes, pequenos, rasgados, los colores azules, oscuro, claros, verdes. Boca grande, pequena, la piel morena, oscura, clara.
Complexión pode ser uma pessoa alta, baixa, delgada, gorda. Então aqui, gente, a gente está falando basicamente de como podemos descrever as pessoas. En la misma página 18 tenemos los vocábulos sobre prenda de vestir. Vamos a revisar algunos. Tenemos allí la camisa o remera, calzoncillo, sandália, gorra, pantalão, corbata, guantes, vestido, pollera ou farda, chaqueta, abrigo, carteira ou bolsa, bufanda, bombacha ou braga, certo? Recordando, gente, essa questão das peças de roupas, vocês percebem que tem objeto, peças de roupa, que tem duas possibilidades. Por que acontece isso? Gente, é igual ao português. A gente não tem estojo penal? Em determinada região usa estojo, em determinada região usa penal? Em espanhol é assim, como camiseta. Si yo voy al Perú, yo voy a comprar una camiseta. Yo quiero una camiseta azul. Si yo voy a Argentina, yo quero uma remera azul. Certo? Então, o que acontece? Em cada país de língua espanhola, a gente pode encontrar essas variantes. A mesma questão de braga e bombacha, de carteira e bolso, de abrigo ou chaqueta. Então, tem uma região que utiliza mais um vocabulário e tem região que nem utiliza alguns, mas ele sabe que existe. Então, prestem atenção. Em relação aos vocabulários das vestimentas, tomem cuidado com aquelas palavrinhas que são falsas amigas. Lembra da palavrinha falsa amiga? Parece uma coisa e a outra? É ali a questão do carteira e bolso. Prestaram atenção? Por quê? Carteira, para vocês é o quê? A carteira, onde guardamos documentos, dinheiro, cartão. Só que ali é uma bolsa feminina. Carteira é a bolsa mesmo, é algo maior. E a carteira do português, em espanhol, conhecemos como bilheteira, certo? A outra palavra é bolso, que é bolsa, no português é bolso no espanhol. Só que vocês vêm e falam assim, professora, e o bolso do jaleco? É bolsillo, bolsillo. E só para dificultar um pouquinho mais, sabiam que existe a palavra bolsa em espanhol? Que significa sacola do português. Então, tomem cuidado quando a gente está vendo de vocabulário essa questão. Certo, gente? Vamos perceber ali, então, eu tenho uma camisa azul. Eu levo uma blusa negra. Qual que é a diferença, gente? Eu tenho, eu levo. Vamos revisar? Na página 19, a gente vai ver essa retomada em relação aos usos do verbo tener. E temos ali a questão do verbo llevar, certo? Vamos dar uma lida ali juntos. Verbo tener. El verbo tener es muy versátil. Lo podemos utilizar para hablar de características físicas, de posesiones, de síntomas, de sentimientos, expresar relaciones de parentesco, hacer descripciones, para indicar o comunicar eventos e para indicar deveres ou obrigações. Revimos os usos do verbo tener. No exemplo que eu dei para vocês, eu tenho uma camiseta azul. Qual é a função do verbo tener? O que ele está indicando? Indicando uma posse. Então, seria ali na questão de possessão. Entenderam? Se eu no começo da aula falei, eu tenho pelo corto, tenho, estou utilizando este verbo. Qual é a função de falar de característica física? Então, o verbo tener pode ser utilizado em muitas ocasiões e funções. Estas acá são algumas. Prestem atenção que, da mesma maneira, a gente tem o verbo ser, que serve para, dentre tantas as funções que temos na língua espanhola, para falar sobre a descrição, para descrever alguém ou algo.
utilizamos ser ou tener. E temos, quando estamos falando de questão de descrever vestimentas, acessórios, a gente utiliza em espanhol muito o verbo llevar. Esse verbo llevar, ele significa, numa tradução literal ao português, como vestir, usar. Ejemplo que yo hablé anteriormente. Yo llevo una camiseta negra, una blusa negra. Era este o exemplo. Yo llevo una blusa negra. Eu visto, eu uso. Yo llevo gafas ou anteojos. Um dos dois vocábulos. Eu uso óculos. Prestaram atenção? Em relação à questão de conjugação, tanto o ser como o tener, tem a conjugação irregular no presente do indicativo, e o levar é regular. Lembram dessa questão de conjugação regular e irregular? Regular é aquele que a raiz permanece a mesma, do seu infinitivo, e irregular é aquele que ela tem alguma mudança, que nem no verbo tener, quando vai para a primeira persona, yo tengo. Esse G surgiu da onde? É irregular. Entenderam, gente? Certo? Então agora vamos ver como que a gente, já que estamos falando dessa questão de descrição de pessoas, tanto da parte física ou que ela está usando em relação às roupas, vamos ver um pouco mais da questão de vocabulário de como que pode ser o material das roupas, quando eu posso descrever mais a questão das roupas e acessórios. Prestem atenção ali no livro, gente. Adjetivos para caracterizar roupa ou acessórios. Al describir roupas ou complementos, usamos os adjetivos que hacen referência a suas diversas características. Podemos falar talla ou medida, que seria larga, que é longa, ancha, corta, grande. Sobre a estampa, lisa, a quadros, a lunares. A lunares é de bolinhas. A raias, com listras ou estampada. Color, branco, negro, rojo, azul, verde. Material, de lana, de algodão, de cuero, de piel, de seda. E aspecto, como que está esta roupa? Roto, que é estragado, ou furado, algo assim. Estropeado poderia ser. Nuevo, descolorido, viejo, moderno, antiquado, bonito, feio, guapo, lindo. Bastante palavras, não, gente? Algumas são muito próximas do português, outras totalmente diferentes. Uma dica para vocês: no estudo de vocabulário, não adianta vocês só fazerem listas e listas. O certo é vocês façam pequenas listas todos os dias de determinado tema e assim vocês vão estudando e vão repetindo e revisando sempre, porque o nosso cérebro aqui, ele tem que se manter ativo. Então não adianta pegar e decorar tudo de uma vez. Então agora a gente já está revisando vocabulários que vocês já tinham visto. Daqui um tempo você vem e revisa novamente. Assista a videoaula sempre e vai revendo esses vocabulários com as atividades também. Certo, gente? Vamos colocar em prática agora, vamos ver ali o exercício que temos no livro. Na página 22, temos ali o exercício 10. Leiam com atenção, vocês vão ter que completar as frases com as palavras que estão separadas acima. Primeiro, você vai completar diretamente? Não. Você vai ler com atenção o exercício, vai ver as palavras que você conhece ou não conhece. Se não conhece, não lembra, vai pegar um dicionário, vai procurar essa palavra e vai escrever para fazer o exercício. Então agora deem uma pausa no vídeo e façam a atividade. Já voltamos com a correção. Fizeram? Acompanhem a correção na tela. Completa os textos com as características físicas, as prendas de vestir e os verbos que estão em las cajas. Vamos a ver como se quedó Juan. Juan es rubio, de pelo enrulado, tiene la boca grande y es gordito. Lleva unas bermudas verdes, una camiseta amarilla, una gorra roja
y zapatillas azules, ¿cierto? Una palabra acá para tomar cuidado es rubio, que é loiro. Vamos a Mariana. Mariana es castaña oscura de pelo lacio, tiene la boca pequeña y es delgada. Lleva unos vaqueros y una blusa rosada. Además de usar gafas para leer, tiene puesto un cinturón negro y zapatos marrones. Como es muy coqueta, siempre lleva una flor en el pelo. Coqueta. Se procuraram, ficaram com dúvida, e alguém que não procurou e passou desapercebido, é sedutora, namoradeira, certo? Vamos agora para o texto que está Ana e Maria. Aqui a gente já tinha mais vocabulário para aplicar. Vamos ver. Ana y María son hermanas gemelas, tienen la piel oscura, los ojos verdes y el pelo crespo. Son delgadas y de boca grande, y labios carnosos y sonrientes. Ana lleva una pollera ancha de algodón con estampado de flores color violeta y amarillo. Lleva también una blusa lisa, ancha y amarilla. María tiene puesto un vestido también de algodón largo, estrecho, a rayas, de color blanco y rojo. Las dos llevan sandalias marrones de cuero. Perceberam nos exercícios a aplicação de todos os vocabulários que estávamos vendo? E a questão da construção do texto, de pequenos textos para descrever as pessoas? Viram ali, Juan foi um texto menor, depois Mariana, e o maior de Ana e Maria. E todas as possibilidades, as expressões e palavras que a gente utiliza para a descrição. Certo, gente? Agora vamos ler um texto lá na página 30. Acompanhem comigo essa leitura e depois faremos a interpretação. Página 30. Lê a seguinte fábula de Esopo e responde as perguntas. El caballo viejo. El caballo que já estava muy mayor fue vendido por su amo a un molinero que lo empleó para que diera vueltas a la piedra de un viejo molino. El caballo no hacía otra cosa desde la mañana a la noche que girar y girar alrededor de aquella rueda, lo cual no solo le cansaba mucho, sino que lo ponía muy triste. Y es que el viejo caballo recordaba lo veloz y famoso que había sido en los años de su juventud, en los que había vivido infinidad de aventuras y también cómo se burlaba de los otros caballos que eran más viejos y lentos que él. Ahora, viéndose en esta situación en la que se pasaba sus días atado y dando vueltas a dicho molino, se arrepentía de aquella actitud que había tenido cuando era poderoso. Después de las grandiosas vueltas que en mi juventud di en las carreras, mira a qué vueltas me veo reducido ahora. Este es el justo castigo por burlarme de aquellos que veían más débiles e inferiores. Moraleja. Mejor ser humilde cuando tienes poder, porque un día u outro lo has de perder. Já conheciam essa história? Fábula, recordam o que é a fábula? É aquela narrativa curta que normalmente vai trazer a questão de uma personificação dos animais e tem uma moral da história, como ali vocês viram uma moraleja. Agora, pessoal, façam as atividades da página 31, leiam com atenção, deem uma pausa no vídeo e façam. Na sequência, faremos a correção. Listo? Hicieron todo? Vamos a la corrección. Marca com X la alternativa correcta. A que tipo de lector se dirige la fábula? A un público infanto-juvenil. Perfecto. B. Marca com X los adjetivos que definen el carácter y la personalidad del caballo cuando era joven. Vamos a prestar atenção ali
nos adjetivos que foram colocados. Vocês sabiam todos? Procuraram alguns? Vamos ver ali quais eram. Sério, sério. Engreído, uma palavra diferente do português. Arrogante significa. Aventureiro, igual. Inteligente, igual. E poderoso, igual a português. Então, como era o cavalo antes? Engreído, aventureiro e poderoso. Certo? Letra C. Marca con la X los adjetivos que definen el carácter y la personalidad del caballo quando se volvió viejo. Vamos ver ali os adjetivos também, gente. Triste, holgazán, humilde, terco e sábio. Duas palavras ali é bem diferente do português. Holgazán, folgado. E terco, teimoso. Então, prestamos atenção que ele, quando estava mais velho, ele se quedou um animal triste, humilde e sábio. Perfeito, hasta cá. D. Escreve com um trecho onde aparecem verbos de câmbio em la fábula. Primeiro, gente, o que é o verbo de câmbio? É aquele verbo que ele vai apresentar uma transformação, uma mudança do estado de algo. Então, quando ele mudou do estado, se ele estava feliz e como que ele se colocava triste. É o trecho propriamente da fábula. Sino que ele ponia triste. Então, colocava ele triste, ele tinha essa transformação, essa mudança. Certo? Vamos para E. Letra E. Com una exis, marca a alternativa que expressa melhor o significado da palavra moraleja, ensinança moral. É um ensinamento que é dado no final. A gente sempre tem a moral da história, então o aprendizado que a gente deveria tirar daquela história, certo? F. Indica se são verdadeiras ou falsas as seguintes alternativas sobre as características típicas de los personajes de una fábula. Los personajes son siempre animales? No son siempre animales. Los personajes son animales inmorales? Que no tienen la moralidad? Também não. Los personajes generalmente são animales personificados? Isso mesmo, gente. Por que personificados? Normalmente ele vai trazer questão de valores humanos a partir desses personagens animais, certo? Então ali era FF e verdadeiro. Por último, agora, corrige as alternativas falsas de la atividade F. A gente tem que corrigir o porquê que é falso. Na primeira, os personagens são sempre animais. É a palavra sempre. Ele pode ser animal, mas ele também pode ser objeto nas fábulas. Pode ser um objeto personificado. A outra ali, os personagens são animais imorales. Quando eu coloquei são animais, eu posso falar que todos os animais, personagens, são imorais. Não é todos, pode ter alguns. Ali a questão é de generalizar. Finalizamos a nossa correção. E com isso também finalizamos as atividades propostas para essa live de revisão. Vimos aqui, gente, a questão dos vocabulários para a descrição física, as características, a questão da roupa, dos acessórios, dos materiais como que essas roupas são feitas. Também vimos e retomamos esse conhecimento sobre o uso do verbo tener, certo? Sugiro a vocês, sempre que finalize uma videoaula, revejam ela, analisando as atividades que vocês foram fazendo no decorrer da aula. Que às vezes a gente pede para você parar, você vai lá, para, faça a atividade, agora revê ela como um todo e dá uma olhada sempre nas atividades que vocês fizeram. É uma maneira de estudar. Outra questão, como tem muito vocabulário, eu sugiro para vocês tentar colocar ele no dia a dia de vocês.
Se vocês estão dobrando o guarda-roupa, arrumando o guarda-roupa, foi pegar uma blusa no guarda-roupa, tentem colocar o vocabulário em espanhol. Ah, ahora yo quiero una camiseta de mi armário. Eu quero colocar uma blusa negra. Então, vocês vão assimilando no seu dia a dia esses vocabulários e fica muito mais fácil a sua aprendizagem. Outra dica é aquelas palavras que é totalmente diferente do português. Façam uma lista e vira e mexe, dá uma olhadinha nela. Vai ajudar bastante na aprendizagem desses novos vocabulários. Certo, pessoal? Então, por hoje seria isso. Até a próxima live de revisão do SPE com vocês. Hasta la vista, chicos. Buenos estudios!